se eu falar pra vocês que o Dr. Destino vai ter um time de bruxos e mágicos em Vingadores Doomsday, vocês acreditam em mim? Exatamente, ele não vai estar sozinho. E fora isso, ele vai ter um livro que é capaz de moldar a realidade. Será que é o Darkhold? Galera, esquece Thanos, Kang ou Loki. O Destino vai mudar o nível de poder no Semi pra sempre. Vamos conferir quais são os artefatos e os bruxos que vão estar do lado do Destino? Vamos lá, tem muita gente maneira agora, vamos lá. Inet Trunks, Peter aqui. Galera, o Insider, o informante Alex Pérez, ele soltou uma bomba. Pode mudar o rumo de Vingadores Doomsday, mas tipo, casca grossinha, é um cara que tipo acerta bastante, ok? O Insider disse que além de artefatos místicos variados, o Dr. Destino vai ter alguns aliados que são bruxas e usuários de magia. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa desse lado místico do Dr. Destino. Quem que são os aliados mágicos que ele tem? Quais são os artefatos e os amuletos que ele carrega no filme? Tem muita coisa nesse vídeo. Isso, cara. O verdadeiro destino. Galera, o vazamento é simples. O insider Alex Pérez, do site Cosmic Circles, ele diz que essa versão do Dr. Destino, né, de Vingadores Doomsday, vai vir acompanhada de bruxas e outros usuários de magia. Além disso, ele vai ter também vários artefatos e amuletos. Isso é maneiro pra caramba, né? Porque mostra que o filme vai adaptar muita coisa do Destino dos quadrinhos que nunca foi pro cinema. Bom, de cara vai ser a adaptação mais fiel aos poderes do Dr. Destino dos quadrinhos. Porque nas duas adaptações que tiveram do Dr. Destino, ele nunca foi um usuário de magia de verdade, né? Tanto no filme de 2005 quanto no de 2015, cara, o Dr. Destino era baseado na versão Ultimate dele, onde ele passa pela mesma experiência do Quarteto Fantástico, por isso que ele ganha poderes. No de 2005, o Destino tem um corpo transformado em metal e é capaz de conduzir energia. Eu gostava do Julian McMahon no papel. Aliás, eu achava que ele é todo sensacional. Ele tinha uma série de... Eu esqueci agora o nome, vocês vão lembrar. Uma série que ele era cirurgião plástico. Porra, bom demais. Christian Troy? Não sei se o nome Christian Troy era o... Enfim, posso estar confundido. Mas ele tinha essa série, cara, bom pra caramba. Mas aquele Dr. Destino dele, cara, não tinha muito a ver com o Dr. Destino do universo meio-meio. Mas foi legal. Assim, aquele filme eu gostei. Tem muita gente que não gosta, né? O de 2015, porra, cara, isso aqui não consegue nem ser uma boa adaptação do Destino do universo Ultimate. Esse é péssimo. Ele não parece o Destino nem como vilão, nem como Victor Von Doom, cara. Os poderes dele vieram do planeta Zero, onde tem aquela energia verde que deu o poder pro Quarteto Fantástico no filme. Eu falei que eles não adaptaram a parte da magia, mas pra ser sincero, eles nunca adaptaram nada do Dr. Destino nesses filmes. Nada. Do que ele é, do core dele, sabe? Nunca foram fiéis ao Dr. Destino. O de 2005 tá mais pra um bilionário, né, que quer investir nos planos do Reed, enquanto que o de 2015, cara, era um nerd que rivaliza a genialidade do Reed, mas não tem o resto do personagem. Zero. O Dr. Destino dos quadrinhos é um gênio em tudo que ele põe a mão. Ele é um gênio na magia e um gênio na ciência. Só pra você ter uma noção, cara, Victor Von Doom era tão bom que quando ele era jovem, o governo dos Estados Unidos convocou ele para projetar armas pra eles. Nessa época, o Victor usava uma bolsa para estudar numa universidade perto dos laboratórios do exército. Foi nessa mesma universidade que ele conheceu quem? Reed Richards. E aqui tá um detalhe que quase ninguém no cinema conhece, né? A magia do Dr. Destino não caiu do céu. A mãe dele, a Cynthia Von Doom, era uma feiticeira romani. Ela fez um pacto com o Mephisto para ganhar mais poder e proteger o povo dela dos soldados do Barão da Lativéria. Só que o poder veio com um preço terrível e a alma dela acabou presa no inferno do Mephisto depois que ela morreu. E foi por causa disso que Victor começou a estudar magia. O sonho dele era resgatar a alma da mãe. Então quando a gente fala do Dr. Destino místico, a gente tá falando, cara, da origem oficial dele. Cara, o Destino sempre foi um vilão muito inteligente, né? Tanto em magia quanto consciência. Eu já falei isso, vou continuar falando. E a magia tá presente na vida dele desde o começo, antes da ciência. Só que todas as adaptações no cinema meio que esqueceram disso, né? Meio não, completamente. Mas Pedro, como é que ele aprende magia sozinho? Então, ele começou aprendendo sozinho com os livros da mãe dele. Mas foi sozinho. Da mesma maneira que ele aprendeu ciência sozinho. Depois de um tempo, antes de se tornar Dr. Destino, ele estudou magia com os monges do Himalaia. Não só aprendeu, mas ele se tornou mestre desses monges. Foi nessa fase que o Destino se tornou o Destino. Porque com os monges ele aprendeu a arte mística que misturava magia e tecnologia, né, com perfeição. Misturou os dois com perfeição. Foi nessa época que ele forjou a armadura dele, que além de tecnológica era mágica. Cara, por isso que eu fico muito animado com esse vazamento que fala dessa galera da magia junto com o Destino. Tem tudo a ver com o personagem. E quem são esses caras? Bom, nos quadrinhos de Guerras Secretas, o Dr. Destino viaja por anos pelo multiverso para tentar atrasar o plano dos Beyonders de destruir tudo. Nessas viagens, ele cria uma religião e ele fica conhecido como Rabun Alal. Eu não acho que a Marvel vai trazer exatamente esse lado do Dr. Destino pro cinema, mas eles podem aproveitar parte disso para reunir o time do Dr. Destino. Ele pode até ser chamado de Rabun Alal, mas eu acho que o que mais faz sentido é ele encontrar outros seres poderosos também, que querem a mesma coisa que ele, né? Ou seja, impedir as incursões. E vamos lá, galera, só para ficar claro para vocês, uma incursão normalmente é quando duas terras se chocam. Com isso, os dois universos são destruídos. Para impedir uma incursão, a melhor opção sempre foi destruir um dos planetas antes da colisão. Tem que destruir um planeta Terra, tem que ir pro saco. Com isso, o planeta é destruído e os dois universos são salvos. Nos quadrinhos, os Illuminati ficaram responsáveis de deter essas incursões. E para isso, eles tinham que destruir os outros planetas. Mas os Illuminati tinham toda uma questão moral que, na maioria das vezes, não deixava eles seguirem em frente, entende? Foi aí que surgiu a Cabala. A Cabala era formada por vilões e anti-heróis que, porra, não tinham nada dessa moral aí não. Nada, zero. Eles iam pra Terra paralela, que aparecia nas incursões, e, meu irmão, os caras destruíam tudo, passavam o rodo geral. Será que a galera do Dr. Destino é a Cabala do CM? Vamos falar disso.
A Cabala do Destino. Só pra deixar as coisas bem claras aqui, ok? Nos quadrinhos, o Doutor Destino não faz parte da Cabala na fase das Guerras Secretas. Ele fez parte de outras formações da Cabala que vieram antes. Mas essa que sai pelo multiverso destruindo tudo, ele não fez parte. Porque na verdade ele estava focado em descobrir tudo sobre as incursões. Mas como a Marvel, né, tem o hábito de misturar conceitos dos quadrinhos nas adaptações do CM, esse grupo do Doutor Destino pode se chamar Cabala. E aí essas versões do Doutor Destino, né, essas pessoas que vão estar usando a mesma roupa, podem ser variantes de outros personagens do multiverso. E aí isso incluiria bruxas, usuários de magia, né? Também outros personagens. Quem sabe até um Hulk na versão maestra. Um Steve Rogers da Hydra, já pensou? Um Reed Richards maligno. Isso existe nos quadrinhos. Vai depender do tamanho da nostalgia que a Marvel vai querer passar pros fãs. Eu ia adorar isso acontecer. E ainda falando de personagens mágicos, esse insider, né, o Alex Perez, ele deixou claro que a equipe do Doutor Destino não vai ter um coven de bruxas seguindo ele igual aconteceu em Agatha desde sempre, né? Deve ser só uma ou duas bruxas, por aí. Os caras, a gente pensa na Agatha ou na Wanda, né? De repente alguma variante delas, né, seguindo o Doutor Destino. Mas tem um nome que pode fazer sentido no filme. Morgana Le Fay. Essa é meia-irmã do Rei Arthur. E faz muito sentido ela aparecer nesse filme. Por quê? Porque além do Doutor Destino aprender ainda mais sobre magia com a Morgana, ele também teve um romance com ela. Então, cara, olha só pra isso. Doutor Destino nos quadrinhos tem muitas ligações da magia. Tanto que ele é reconhecido como usuário de magia pelos grandes magos da Marvel, né? Teve até uma vez que ele foi convocado para um duelo de magos pra decidir quem que seria o novo mago supremo. E a Marvel, cara, bate tanto nessa tecla que em Um Mundo Sob Destino, né, nessa saga aí, nessa história, o Victor Von Doom se tornou o mago supremo. E a gente não pode esquecer da relação mais importante nesse universo mágico, que é a vez que o Destino ficou junto com a Wanda em A Cruzada das Crianças. Eles quase se casaram, mas a real é que o Destino tava aproveitando da falta da memória dela, né? Isso pode acontecer no cinema e eu vou falar mais disso no outro vídeo. Essa relação pode ser adaptada pra Guerras Secretas também. Com isso que eles fariam? Eles colocariam a Wanda ao lado do Doutor Destino no começo, mas até o fim do filme ela mudaria de lado, normal. Inclusive teve até outro vazamento que fala que vai rolar uma luta entre os dois em Guerras Secretas. Bom, se tudo isso for real, esse time do Doutor Destino vai ser, porra, bom pra caraca, né, cara? Tem potencial pra entregar muita nostalgia com personagens clássicos. Pô, somar muito pra história. Ok, Peter, mas e os artefatos e os tais amuletos? O que é esse tal livro, né, que o Alex Perez fala, chamado A Palavra de Deus Faz? Vou explicar tudo pra vocês agora. Artefatos e amuletos. Bom, o insider Alex Perez, ele disse que o Dr. Destino vai ter uma coleção gigante de bugigangas de itens que foram reunidos nessas viagens. São vários artefatos e amuletos que ele vai carregar. E segundo o insider, antes mesmo de roubar os poderes do Loki, o Dr. Destino vai ter os poderes de um deus por causa desses artefatos. Quais artefatos? Ele não fala de todos, mas dá pra gente pensar em alguns, né? O Destino poderia usar um monte de coisas do CM, de partículas PIN até joias do infinito, ele pode fazer isso. Mas além dos óbvios, né, pode ser que a Marvel coloque alguns artefatos diferentes nesse filme. Como, por exemplo, o olho do norte verdadeiro, que é capaz de apontar pra qualquer lugar ou pessoa que o usuário quiser encontrar. É algo totalmente útil para um viajante do multiverso não se perder, né? E também para encontrar outros artefatos. Tem também os ossos de Eiyu, um artefato capaz de fazer o usuário voltar no tempo se ele estiver na forma astral. E se for para pegar um artefato que é do arsenal do Dr. Destino, ele tem uma das varinhas de Watombe nos quadrinhos. São 6 varinhas que existem com poder capaz de canalizar energias místicas só com o pensamento do usuário. Isso inclui criar portais para outras dimensões, multiplicar magia, criar campos de força, curar o usuário, controlar elementos, cara, e por aí vai, muita coisa. Cara, é um artefato forte pra caramba nos quadrinhos, que já apareceu até no filme do Doutor Estranho no CM. E por falar em artefatos fortes, tem outro do arsenal também, do Sancto Santoro, que apareceu no CM, que se chama Olho Maligno, né? Ou Mal Olhado, dependendo da tradução. O Doutor Estranho pega ele durante a luta no primeiro filme, mas ele não faz ideia de como usar. E o que faz esse artefato, Peter? Esse artefato é capaz de controlar matéria em nível molecular. E com isso ele pode desintegrar matéria, criar campos de força ou até mesmo disparar rajadas. Cara, outro artefato que não pode ficar de fora são as pedras Norn. Cara, essas pedras têm um poder absurdo. Elas podem fazer quase qualquer coisa, desde teletransporte, levitação, invisibilidade, projeção mental, até reviver os mortos. Olha isso, cara. Parece poder até de protagonista de shonen, né? Sério, galera, essas pedras seriam uma fonte de poder absurda pro Dr. Destino. E fica ainda melhor se ele tiver a Wanda com ele, né? Olha que louco isso, cara. Nos quadrinhos dos Vingadores de 1998, a Morgana Le Fay usou as pedras Norns junto com os poderes da Wanda. Adivinha pra quê? Pra transformar a Terra numa versão medieval. Terra inteira. Curiosamente, a maioria das imagens vazadas de artes conceituais de Vingadores de Guerra Secretas mostra um mundo medieval. Olha isso. O próprio Destino pode forjar esse mundo através das pedras, como se fosse uma referência pra esse evento da Morgana nos quadrinhos. Seria maneiro demais, né? Porque o Destino usou a Wanda durante a Cruzada das Crianças. Então, cara, é o tipo de coisa que ele faria pra se tornar o cara mais poderoso do mundo e dominar tudo. Galera, eu poderia ficar aqui citando vários artefatos místicos ou cósmicos, espaciais, mas vamos focar no que mais interessa e que foi citado pelo Alex Perez. O livro mágico chamado de A Palavra de Deus. A Palavra de Deus
Presta atenção nesse aqui, porque é o item que pode ser a peça central do plano do Dr. Destino. Faz tempo que o site do Alex Perez vem falando que o Dr. Destino vai usar um livro chamado A Palavra de Deus. E esse livro existe nos quadrinhos. Na HQ Doutor Estranho e os Magos Supremos, eles encontram um livro chamado A Palavra de Deus. E todos os magos acham que o livro é um livro de magia comum, ok? Esse livro tem poder suficiente para criar e destruir qualquer coisa, como se o usuário fosse um deus mesmo, sabe? Só que o que chama mais atenção nesse livro é que o autor dele não é um demônio ou um mago. O livro foi feito por um viajante dimensional, um alienígena. E é dito que o livro faz parte da tecnologia dele que ele esqueceu quando visitou a Terra em busca de poder. Então, é um livro que parece mágico, mas que na verdade é meio que uma tecnologia avançada com poder de alterar realidades. No final das contas, não dá nem pra identificar o que é magia ou ciência, né? O fato é que o livro é extremamente poderoso. Esse é o livro que pode transformar ele num Beyonder, por exemplo, um ser altamente poderoso. Bom, de qualquer forma, esse é o tipo de livro que combina totalmente com o Dr. Destino, principalmente nessa história onde ele vai criar o próprio universo, percebe? Ele pode usar esse livro pra isso. E um detalhe maneiro é que nessa HQ o Dr. Destino também tentou encontrar a palavra de Deus pra ele. Por isso que esse vazamento faz bastante sentido. Um livro que parece divino, mas é científico. Um poder que os feiticeiros não entendem, mas que o Visão, que era uma máquina, reconheceu na hora. É um artefato perfeito pra um vilão que é gênio nas duas coisas ao mesmo tempo. Óbvio, né? Tudo isso ainda é rumor, lógico, né? Inclusive a Marvel pode simplificar muito essa ideia, igual ela sempre faz em todas as sagas. Mas se eles forem fiéis, a palavra de Deus não vai ser um item qualquer no cenário. Ah, Peito, mas ele não vai usar o Darkhold? Ó, o Destino poderia usar o Darkhold também, lógico, né? Inclusive nos quadrinhos ele usou pra enfrentar o Tom junto com a Wanda. Mas eu acho que faz mais sentido o Destino usar a palavra de Deus. O Darkhold tem que ficar no passado. A Wanda destruiu o tempo. Eu acho que o Darkhold teve um momento dele no CM, ficou lá atrás, né, com a história da Wanda corrompida. Acabou, deixa lá. Se ela for voltar, ela precisa estar em busca de redenção. Talvez essa busca dela vai reaproximar ela do Destino também. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Marvel vai ter coragem de mergulhar de vez nesse lado místico do Destino? Ou vai jogar pro lado mais fácil e científico, igual fizeram nos filmes antigos? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E se vocês querem acompanhar mais, vai ter muito mais. Toca aqui, se inscreve no canal. Vocês precisam ficar aqui inscritos no canal, porque tem muita coisa chegando em Nerd Raiz 1.0. Tamo junto, galera. Obrigado. Fui. Uhul.